Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje estaremos lendo o Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou Mateus, capítulo de número 5, que diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo: até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério.
Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça julgamento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Aleluia! Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez, ao iniciarmos um dia, fazemos na tua santa e gloriosa presença. Queremos te louvar, queremos te bendizer, te agradecer por todo o bem que o Senhor tem nos dado, por mais um dia que o Senhor nos concede, dia de vida, dia de paz. Mais uma vez nós podemos respirar, levantar, nos achegar diante de ti, ler a tua palavra. Senhor, nesta manhã eu quero pedir ao Senhor que complete esta palavra em nossos corações, em nossa mente. Que o teu Espírito Santo a aplique a nós. Quão profundos são esses ensinamentos. Ainda que tão profundos, são tão simples e tão claros que cada um de nós pode entendê-los. Mas há uma diferença brutal, Senhor, entre entendê-los e entre entronizá-los e obedecê-los. Que a tua palavra encontre lugar em nossa mente, em nosso coração. Que possamos compreender que o Evangelho de Jesus Cristo é contra a cultura, é acultural, vai na contramão daquilo que tem sido proclamado nos últimos anos, em especial nos últimos séculos. Valores eternos são expostos diante de nós, com a simplicidade do Senhor Jesus, com a objetividade de Cristo. Valores que são contra os valores deste mundo, que são contra os valores do nosso ego, do nosso egocentrismo. Valores que nos afrontam, os quais nós somos inclinados a viver por eles. E o Senhor, neste dia, nos desafia a nos despojarmos do velho homem e a vivermos os valores do teu reino. Que esta palavra encontre lugar em nossa mente e em nosso coração, nos molde, molde os nossos valores, que possamos voltar a ela, ler novamente, meditar e orar em cima dela e sermos transformados pelo Senhor. Que verdadeiramente possamos ser luz no meio das trevas e fazer a diferença, vivendo o padrão do reino do Senhor, do reino dos céus. E que verdadeiramente possamos fazer como o Senhor Jesus demonstrou,
É assim que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe, que esta palavra reverbere em nossa mente e em nosso coração, durante todo o dia de hoje, não apenas hoje, amanhã e sempre, para a glória do nome dele. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo, mais um pedaço desse magnífico sermão de Jesus, conhecido como o Sermão da Montanha, que vai no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo, se o Senhor assim permitir. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.